Olá, nono ano querido, como vão vocês? Tudo bem? Ah, que ótimo! Hoje a aula é de correção, só correção, tá bom? Nós vamos abrir aquelas tarefas que fizemos no início da apostila 2, Mitologia, Patrimônio Cultural da Humanidade, página 164, que começam nossos exercícios, certo? Lá começam. Vamos ver aqui, ó. Opa, olha eu aqui. Gabarito. Gente, o primeiro exercício diz assim: a história de Prometeu faz parte da mitologia clássica ou da antiguidade greco-romana. Indique em que sentido é usada a palavra mitologia nesse contexto. Mitos, histórias, coletâneas de histórias lendárias de um povo, tá? Do povo grego e romano. Certo? Tá aí, ó, se você quiser corrigir, dá um pause e a cópia, podem copiar o certo. Na verdade, o que é mito? Conjunto de lendas de um povo. Não é? No caso, histórias lendárias, míticas, né? Lendárias ou míticas, do povo grego e do povo romano. Segundo exercício, observe a definição da palavra mito, tal como a encontramos no dicionário Ruais, da língua portuguesa. Aí vem a definição. A história de Prometeu pode ser entendida como um relato simbólico que conta, de modo particular, qual aspecto essencial da existência humana. Ele fala da criação e da transformação do homem num ser racional, tá? Da criação até a transformação do homem movido pela razão. O homem tem consciência da sua própria existência, certo? Questão 3. Lembrando que você vai pausando e arrumando a sua apostila. Releia a seguinte passagem. Foi então que chegou à Terra o Titã Prometeu, descendente da antiga raça de deuses destronada por Zeus. Sobre isso, esclareça. O que significa ser, no contexto da mitologia grega, um titã? Quem gosta de mitologia sabe bem isso daí. Titã é um gigante que enfrenta Zeus e os deuses olímpicos na sua ascensão ao poder. Tá? A palavra titã é cada um dos gigantes que enfrentaram Zeus e os deuses olímpicos para ele chegar ao poder. Certo? Muito bem. Letra B. Por que os titãs foram destronados por Zeus? Porque ajudados por seus irmãos, o Zeus rebela-se contra o seu pai, que é o Cronos. Cronos, o deus maior do tempo, que contava com o apoio de vários titãs. Após uma guerra sangrenta, conhecida como Titanomaquia, o Zeus ganhou essa batalha, tá? Essa guerra. E aí ele se torna chefe maior do Olimpo. Os olímpicos, então, banem os titãs para o Tártaro, lugar onde eles eram, o lugar onde eram encaminhados os condenados. Entenderam? Então é isso. Zeus entra em guerra com o seu pai Cronos, coisa horrível, né? Entrar em guerra com o pai. E o seu pai tinha como aliado os titãs. Só que Zeus ganha e toma conta do Olimpo, ele se apodera do Olimpo. E ele faz o quê? Ele expulsa os titãs para Tártaro, que é o lugar onde ficam os condenados. Certo? 4. Nesse mito de criação, o homem é dotado de corpo e alma. Indique como se origina o corpo. Ele foi feito de argila e água, certo? De barro e água. A imagem dos deuses. Letra B. Como surge a alma? É Atena
a deusa Atena, a deusa da sabedoria, ela infla, ela insuflou, quando dizer, ela encheu aquela imagem de argila com o espírito o espírito divino, é o chamado sopro divino. Ela soprou dentro do homem, daquela massa de argila, a vida, tá? Que foi dada por Atena. Certo, gente? Bom, seguinte, eu vou dar uma pausinha e logo eu reinicio, tá bom? Fiquem aguardando. Vocês não vão nem sentir a minha pausa. Vamos lá. Na verdade, eu parei porque minha máquina estava batendo, estava fazendo um mau barulhão, porque ela estava centrifugando. Eu falei, vou parar, porque senão vai ficar horrível, né? Aí já estendi a roupa. Coisas de quem trabalha em casa. Então, vamos continuar, gente? Vamos lá. Vamos pegar a nossa... Aí, pronto. Questão 5. Questão 5. Por que a ação de Prometeu tem como finalidade e consequência a elevação do ser humano? Olha, o Prometeu, ele deu ao homem o chamado conhecimento. Quando ele dá ao homem o conhecimento daquilo que os deuses possuíam, que era o fogo, não é? O fogo era só de conhecimento dos deuses. O Prometeu deu ao homem esse conhecimento. Então, a humanidade se desenvolve através do conhecimento. Olha a mensagem aí, gente. Através do conhecimento, o homem se desenvolve. Certo? Muito bem. O Prometeu, ele é o chamado herói humanizador. Simbolicamente, significa que, com o conhecimento, o homem se torna divino. Ele se diviniza. Ele se compara a deuses. Entenderam? Então, a questão 5, a resposta é essa. Vamos à questão 6. Qual a ação de Prometeu? Qual a ação de Prometeu desencadeou a fúria de Zeus? O fogo. Eu mencionei na questão anterior, é o conhecimento do fogo, né? Que era algo que cabia apenas ao conhecimento dos deuses do Olimpo, certo? Vamos lá. Parei no 6, agora 7. Comente a importância do presente de Prometeu aos homens. Gente, na vida real, nós sabemos que nos primórdios da humanidade, quando o homem passa a conhecer o fogo, ele domina. Porque foi o fogo a verdadeira revolução do homem. Porque através do fogo você controla a temperatura, você funde metais, né? Você realiza uma série de ações que o fogo promove ao homem. Certo? Então, ele aquece, ele se protege dos predadores através do fogo, ele cozinha, ele fabrica armas, né? Porque ele funde o metal. E aí, gente, é a partir disso que o homem, então, se desenvolve. Nós sabemos disso. Questão 7. Não, 8. Pelo crime cometido, Prometeu foi severamente punido por Deus. Qual a pena imposta a ele por Zeus? Ele foi acorrentado a um penhasco, é o penhasco no Cáucaso, e todo dia uma ave, uma águia, vinha, devorava o fígado de Prometeu. Por ele ser um titã, o fígado se renovava diariamente. Aliás, vocês sabem que o fígado é um órgão que tem regeneração. Então, há essa associação. A águia vinha, comia diariamente o fígado, uma parte do fígado de Prometeu, e aí o fígado se regenerava para no dia seguinte a ave vir novamente comer e assim por diante. Era um castigo eterno. Como se deu o fim do suplício de Prometeu? Hércules
vendo o sofrimento de Prometeu, liberta Prometeu das suas amarras, né, das correntes, e mata a águia de Prometeu, tá? Que era o algoz de Prometeu, aquela águia. O Hércules é que dá fim a esse sofrimento. A fúria de Zeus dirige-se também contra a humanidade. Comente qual a punição que o Deus do Olimpo deu aos homens. O Deus criou Pandora, a mulher. Zeus criou Pandora, que foi enviada aos homens com uma caixa cheia de malefícios, cheia de maldade. E ele adverte Pandora dizendo o seguinte: de maneira nenhuma você abra a sua caixa, essa caixa. Mas a curiosidade de Pandora, a curiosidade da mulher, aí tem a simbologia. Ela abre a caixa, a tampa da caixa, e ela deixa com que os males escapem dessa caixa e se espalhem pelo mundo. Quando ela percebeu que ela fez a burrada, ela tampa a caixa. Quem fica lá dentro? Somente a esperança. Tá? Bom, aí vem questão 10. Você acha que o mito de Pandora, tradicionalmente conhecido, o mito da caixa de Pandora, traz implícito, escondido, por detrás, algum tipo de preconceito contra a mulher? Com certeza, gente. É um preconceito muito antigo, tá? Porque ela remete à ideia de que a mulher é portadora dos males, aliás, perdão. A mulher é portadora de todo o mal, de todos os males, né, que acometem o homem. A mulher, ela é a precursora do malefício, tá? Então, realmente existe por detrás esse preconceito. Além do que, né, gente, a questão da curiosidade, a mulher ser um ser curioso, né? Alude-se à mulher esse tipo de atributo, a curiosidade, certo? Bom, aí nós temos uma continuidade, gente, vamos lá, da questão 11, onde nós temos um poema, o Prometeu de Goethe, onde ele narra a história de Prometeu através de um poema que vocês leram, e aí nós entramos na cultura afro-brasileira. Por que a cultura afro-brasileira? Porque é uma legislação que foi criada para que nós coloquemos com todo mérito a cultura africana, que faz parte da nossa cultura, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, porém, nós tivemos uma população maior de negros advindos da África do que propriamente dos portugueses, certo? Tamanha era a quantidade de negros que eram trazidos como escravos ao Brasil. Nada mais justo em prestar essa grande homenagem, e também para o conhecimento humano, e também para a quebra de preconceito que existe, é velada, mas ela existe, contra o preconceito contra os africanos, contra os negros, propriamente dito, tá bom? Então vamos lá. Questão 11. Indique alguns motivos que, segundo a autora, justifiquem o ensino dos mitos africanos em sala de aula. Ah, acabei de falar. Motivos. A lei que obriga, a Lei 10.639/03, que é de 2003, o resgate dessa cultura africana, que faz parte da nossa cultura, repara, né, tenta reparar uma questão de discriminação racial e contribui para que as crianças negras dentro das salas de aula tenham a sua identidade estudada, apontada, fortificada, construída. Tudo bem? 12. Por que seria importante em um país como o Brasil resgatar a cultura africana? Gente, acabei de dizer, o Brasil é um país multirracial e ele foi colonizado também por negros africanos, porque quando eles vieram
escravizados, e era em grande número, aqui aconteceu a miscigenação com o branco. Tá? Então, nós tivemos raças que vieram, misturas que aconteceram do negro com o branco, o negro com o índio. Tá bom? Vocês também já estudaram isso. Questão 13. Comente como, a partir da leitura do texto, pode-se inferir que há um grande motivo para conhecermos pouco os mitos africanos e indígenas. Na verdade, gente, o nosso ensino ele é baseado no ensino europeu. A nossa história de cultura é baseada no conhecimento europeu. Advém da Espanha, de Portugal, tá? Porque o nosso país foi colonizado por europeus, certo? Então, na verdade, ela foi uma cultura imposta aos índios, imposta aos negros que aqui vieram também. O europeu impôs a sua cultura. E a cultura do índio e do negro ficaram relegadas a segundo plano, tanto que o negro era proibido de praticar, e o índio também, eles eram proibidos de praticar os cultos religiosos, né? Os rituais que eles acreditavam, certo? 14. Em se tratando de mitologia de origem africana, é bom lembrar que não há uma mitologia como a clássica, mas diversas mitologias, porque foram trazidos de diversos povos do continente africano. A África é um continente imenso, tá? Assim, a mitologia dos Yorubás é da Nigéria, nós temos do Euifon, de Benin, dos Bantus, de Angola. O texto lido apresenta divindades da mitologia Yorubá. Identifique quem era Olorum, ou quem é Olorum na mitologia Yorubá. É o Deus Supremo, é o Ser Supremo. Oxalá e Exu. Eles são os filhos desse Deus Supremo Olorum. Oxalá era o filho mais velho e Exu era o filho mais novo. Tá? Com base nas informações do texto, identifique alguns atributos de Olorum. Olorum, como ele era uma divindade, Deus maior, ele nunca foi criado. A sua existência é da eternidade, não houve um ser que o criasse. Ou seja, ele é um ser incriado. Ele é o responsável pela criação do mundo. E a criação do mundo foi feita segundo a sua vontade, a vontade de Olorum. Tá bom? O que levou Olorum a querer criar o mundo? Solidão, porque Olorum vivia só. Tédio, tudo à sua volta era igual, não havia diversidade, não havia movimento, e ele cansou desse nada, do nada da existência. E o desejo de mudança e novidade fez com que ele, então, criasse coisas diferentes, criasse movimento, transformação, tá? E aí, até mesmo a repetição dessas criações, né? Que aí, na verdade, seria o quê? A reprodução, certo? Questão o quê? 17. Quem foi o agente da criação do mundo? O Olorum encarregou seu filho mais velho, Oxalá, na criação desse mundo. Tá? Então, Olorum estava cansado daquela mesmice, entediado, e ele chama seu filho, Oxalá, e diz: crie para mim algo diferente. Modifique tudo isso. Tá bom? Aí vem 18. Eis como Oxalá criou o homem. Aí vem um pequeno texto e aí vem a letra A ser respondida. A partir dessa informação que vocês leram, comente o que há de comum entre a história de Prometeu e de Oxalá no que diz respeito à criação do homem.
Em ambos mitos, né? Em ambos os mitos, o homem é criado a partir do barro, da argila e da água. Na criação da alma, na mitologia grega, a Atena dá ao homem insuflando, né? Jogando um ar para esse corpo de barro, o chamado sopro divino. Na mitologia de Yorubá, a ação é idêntica, feita por Olorum. Na verdade, por parte Oxalá molda no barro e dá para o Olorum, que também joga o sopro divino. Tá bom? 19. Aí vem um pequeno texto. Qual seria, de acordo com o texto, a função dos orixás? Eles são intermediários entre o Deus Supremo e os homens. Equivaleria, gente, aos santos, né, católicos, que são os intermediários. Cada qual tinha um poder específico que contribuiria para o governo do mundo em nome de Olorum, certo? São os orixás, são intermediários, levam as mensagens e os desejos do homem a Olorum. 20. Aqui nós temos uma tabela, gente, que caracteriza a mitologia iorubá, com os seus seres divinos, a característica e a relação com a mitologia clássica greco-romana, tá bom? Então vamos lá. Exu, ele seria mais ou menos como Hermes ou Mercúrio, né? Ele é mensageiro de outros deuses. Ogum é o senhor das guerras, então ele seria associado a Ares, que é Marte, ou a Hefesto, que é Vulcano. Oxóssi, ele seria a Ártemis ou Diana, o papel relacionado à caça e caçadores. Xangô é associado a Zeus, Júpiter, que representa que é pelo seu poder e pelo uso do raio. Omulu ou Abaluaê alguns se relacionam a Hades, o deus dos mortos. Outro a Esculápio, o deus da cura. Então, algumas correntes dizem que Omulu ou Abaluaê é o deus dos mortos, o guardião dos cemitérios. Ou outra linha diz que é o deus da cura, o Esculápio, tá bom? Aí nós temos Ossain. Na mitologia clássica, Asclépio ou Esculápio, que é o deus da medicina, da cura, não é? Ele tinha como símbolo uma serpente envolta em uma estaca de madeira, que é o símbolo da medicina, tá bom, gente? Iansã, para alguns estudiosos, é Hera ou Juno, protetora das mulheres. Iemanjá, há várias possibilidades, gente. Na mitologia clássica, Poseidon, Netuno, deus do mar, Hera e até Afrodite. Loguneder ou Logum-Eder, por si é um ser andrógeno, ou seja, ele não tem uma sexualidade definida. Ele pode estar relacionado ao hermafrodito, né? É um deus hermafrodito, filho de Hermes e Afrodite. Tá? É um ser andrógeno. É isso, gente. Nós terminamos a correção e agora nós vamos para a correção dos exercícios da página 175 a 177, tá bom? Então, eu vou voltar aqui, vou dar uma pausinha, porque eu tenho que cuidar do meu cachorrinho que agora está pedindo para abrir uma porta e eu volto já. Beijinho. Vamos lá, gente?
Eu aproveitei até almocei. Estava com tanta fome. Daqui a pouco eu tenho que sair para ir para o colégio. Hoje tem reuniãozinha, como eu disse, né? Então vamos lá. Página 175. Uma aguinha. Considere o sentido e a função que as palavras apresentam nos seus respectivos contextos. Depois, classifique-as como substantivo ou adjetivo. Lembrando, gente, para ser substantivo tem que estar acompanhado do artigo. Qualquer classe gramatical, qualquer uma, que tenha o artigo junto, indicando esta palavra, virou substantivo, tá bom? Um homem velho pedia esmolas. Um homem idoso, tá? Um homem que não era jovem. Então, aquele é adjetivo. Um velho, ou seja, um idoso, uma pessoa idosa, pedia esmolas. Aí ele é substantivo. Número 3, um homem cego. O cego aí entra como adjetivo, uma característica deste homem. No número 4, um cego, ou seja, um substantivo. Aí ele vira um nome, não uma característica de alguém. Um velho cego, de óculos escuros, aí ele também é um adjetivo, tá? Um velho, qual a característica desse velhinho, desse idoso? Ele é cego. Ele tem óculos escuros, tá bom? Um cego, velho. Agora é o seguinte, aqui é um cego que é idoso. Então, o velho aqui também virou adjetivo, tá bom? Céu plúmbeo. O que é plúmbio? De cor cinza, cor de chumbo, cor cinza. Então, céu plúmbio, ele é adjetivo, plúmbio, tá? Opúmblio do céu, oplúmbio do céu. Aqui ele virou substantivo, opúmblio. No primeiro era céu plúmbio, aqui virou oplúmbio. Portanto, na outra frase 8, ele virou substantivo. O cinza do céu. Então, o cinza virou, então, substantivo. Louras com peles mulatas. Louras, aqui. Louras com peles mulatas, princesas da Zona Sul. Louras aqui, ele virou substantivo. Mulatas virou adjetivo. Adjetivo para pele. Como são as peles? Mulatas. E quem são as pessoas? As louras. As louras com peles mulatas. Então, louras, substantivo, mulatas, adjetivo. E o 10. A seca é inevitável, então, o sertanejo se transfigura. Não é mais o indolente incorrigível. O indolente, substantivo. Ou o impulsivo. Impulsivo, o impulsivo, substantivo. Quais são os adjetivos dados ao indolente? Incorrigível e o impulsivo, violento. Tudo bem? Virou. Às vezes, o deslocamento de uma palavra na frase não só altera o sentido do enunciado, como também sua função gramatical. Reescreva essas frases invertendo a posição desses termos. Depois diga se houve ou não alteração do sentido, do valor semântico ou gramatical. Veja, alteração semântica é do sentido. E alteração gramatical é a classe desta palavra, classe gramatical. Tá bom? Então, vamos lá. Nem sempre podemos dizer a verdade crua. Invertendo. Nem sempre podemos dizer a crua verdade. Vamos lá, gente. Dei um pausezinho, vamos continuar. Nós estamos onde... Verdade. Atividade 2. Nem sempre podemos dizer a verdade crua. A verdade crua e crua verdade
é a mesma coisa, então não há alteração. Ele ainda sonhava casar-se com um jovem, ela ainda sonhava casar-se com um jovem, um homem jovem, um jovem homem. Não há alteração. Homem jovem e jovem homem, mesma coisa. Um grande livro nunca perde sua atualidade. Um livro grande, aí há alteração sim, alteração de sentido. Um grande livro, não há alteração gramatical. O grande é adjetivo, o livro é substantivo, normal. Agora, um livro grande, o valor semântico se altera, aí torna-se um grande livro, é um livro com qualidade. E um livro grande é tamanho, é dimensão, entenderam? Grande livro, notoriedade, importância. Livro grande é tamanho. Então, altera no valor semântico. Vão dando pause aí, corrigindo. Legal? Não deixa errado, não. Aquela cantora tinha uma voz agradável, uma agradável voz. Não altera nada. Gosto, quando possível, de rever meus amigos amigos. Também não há alteração. Um delinquente jovem ainda pode ser recuperado? Um delinquente, o que é delinquente? Aquela pessoa que não segue as leis, né, que comete um delito. Um delinquente jovem, ele não é velho, ele é jovem. Aí delinquente é substantivo e jovem é adjetivo. Se você inverter um jovem delinquente, aí é um jovem, uma pessoa que não é velha, virou substantivo, um jovem, e delinquente seria a caracterização dele. Aí inverte, existe uma inversão o quê? Gramatical. Tudo bem? Atividade 3. Na língua culta, os adjetivos possuem formas próprias para a indicação do grau superlativo, usado para indicar um grau muito elevado ou mais elevado. Como nos exemplos. O livro é muito interessante. Eu coloquei um intensificador, né? Que é um advérbio de intensidade. Ou eu posso jogar para o superlativo sintético, interessantíssimo. O primeiro é chamado de superlativo analítico, o segundo é chamado de superlativo sintético. Sintético porque sintetiza numa única palavra. E analítico porque existe mais de uma palavra para formar um sentido único. Muito interessante. Analítico. Interessantíssimo. Eu sintetizo. Sintético. Crie frases com um adjetivo dado usando diferentes variedades linguísticas. Aí vai ser da norma padrão, da norma culta, da norma da informal, né? Aquela usada na oralidade, tá? Um rapaz magro, rapaz magro, macérrimo, magérrimo, muito magro, certo? Magríssimo. Bom, uma pessoa capaz, eficiente, a pessoa que é boa em alguma coisa. Então, o bom, na linguagem popular, o cara é o bom. Boníssimo, muito bom. O cara, ele é o cara, o que quer dizer? O cara é muito bom. O cara é informal. Bom, pessoa bondosa. Boníssima. Muito boa. O bom lá em cima, o capaz, ele não entra boníssimo, ele entra muito bom. E embaixo é boníssimo. E muito boa também. Grande. Um escritor grande. Grandioso. Magnífico. Tá? Frio. Friíssimo, com 2 is. Friíssimo. Gelado. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma aqui. Deixa eu dar uma...
Frio para burro, frio para cachorro, para burro, tá? No caso de ser um grande escritor, um senhor escritor, a palavra senhor aí ela se torna como grandioso, tá bom? É isso. E agora, atividade 4. Observe como os pronomes oblíquos destacados no poema cumprem essa função. A função de pessoas do discurso. Certo? Então, vamos lá. Aí ele mostra tal, e aí ele fala do adjunto adnominal. O pronome pessoal oblíquo com sentido possessivo tem a função de adjunto adnominal. Isso é muito importante, gente. Se você tem um pronome oblíquo, mas ele tem função de posse, dela, por exemplo, dele, dela, você então tem um adjunto adnominal, é pronome possessivo, tá bom? Então, enviei-lhe o e-mail, mas ele não me respondeu. Enviei a ele o e-mail e ele não respondeu a mim. Agora, veja a diferença. Vi-lhe o rosto. Vi o rosto dele. O seu rosto. Tá bom? Aí ele é possessivo, esse pronome lhe. Tudo bem? Certo? Entenderam? Então, vamos lá. Vou explicar de novo. O pronome oblíquo, ele normalmente faz função de objeto. Objeto direto, ou se acompanhado de preposição, objeto indireto. Como lhe, por exemplo, é objeto indireto. Acontece que, em algumas ocasiões, esse pronome oblíquo indica posse, como no caso do lhe. Viu-lhe o rosto. Viu-lhe, não é viu a ele, é viu-lhe o rosto. Viu o rosto dele, o seu rosto. Entendeu? Então, vamos ao exercício 18. Assinale a alternativa em que o pronome não tem sentido de posse. Pediu a eles. Na rua, fica atenta, pois podem levar a tua bolsa. Na sua ausência, roubaram a sua casa. Bateu no meu ombro. O nosso vizinho tirou de nós o nosso sossego. Qual o único que não deu para fazer essa troca por pronome possessivo? A letra A. Pediu a eles. Não é posse, é indicação, é objeto indireto. B, C, D e E é possessivo. Eu posso trocar por um pronome possessivo. Entenderam? 19. Às vezes a palavra, apesar da forma de pronome possessivo, nem sempre apresenta o sentido que é de posse. Ele pode pertencer a uma outra função. Nas alternativas a seguir, marque aquela em que a palavra destacada mantém o sentido de posse. Bom dia, seu José. Seu José é tratamento, né? Seu José, não é posse. Faz muito tempo que conheço seu marido. Marido dela, seu marido, é posse. A letra B. O marido dela deve ter seus 50 anos. Aí é expressão de proximidade. Por volta de. Não coma com as mãos, sua porca. Não estou te dando, não é a sua posse, é a forma de tratamento. Pode confiar em mim, meu. Meu é gíria, não é meu. Tá bom? E por último, os pronomes indefinidos imprimem sentido vago ou indeterminado ao ser a que se referem. Levando essa informação em conta, assinale as orações em que a palavra destacada apresenta o sentido de indefinição. Devemos confiar neles, pois eles são as pessoas certas, as pessoas corretas, as pessoas reais a serem
Entenderam? Aí não é indefinição. Aí ele é adjetivo. Em certas pessoas, em algumas pessoas, aí é indefinido. Aí ele se torna pronome indefinido. Letra C. Ele quase comeu o bolo todo. Aí indica inteiro. Não é indefinido. A soma das partes nem sempre forma o todo, o inteiro. Não é pronome indefinido. Virou, inclusive, substantivo. O todo virou substantivo. Todo cidadão tem direitos e deveres. Todo cidadão. Eu estou apontando algum, estou indefinindo. Todo cidadão. Todo. Não sei se é aquele, mas todo. Aí é pronome. Ela nada disse a ninguém. Ela nada disse a ninguém. Ela nada disse a ninguém. Eu pausei de novo, gente, para escovar os dentes, que eu esqueci. Eu falei, será que no vídeo está aparecendo, meu dente está sujo, preciso escovar o dente? Não, não sei, esqueci de escovar o dente. Não é que esqueci, a correria da gravação. Vamos voltar? Onde é que eu estava? Todo cidadão, eu não defino quem é, tá? Ele é indefinido. Ela nada disse a ninguém. Ela nada disse. Eu estou dizendo o que foi dito? Ela nada disse. Aí é indefinido. Ela não é nada boba, nem um pouco, de modo algum. Aí é advérbio. Tudo bem? Então, quais são as letras? Segunda oração, quinta e sexta. Tá bom? São as únicas que vocês vão assinalar. Bebês lindos e maravilhosos, nós acabamos, certo? Essas atividades. Na próxima aula, nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Só quero dar um pausezinho para ver se tem tarefa. Só um minutinho. Que sorte é de vocês! Não tem tarefa. Hoje era só correção, tá bom? Amores, acabaram as aulas de hoje. Vocês já finalizaram as 2 aulas, que para mim deu muito mais, né? Porque gravar vídeo eu paro, faço de novo, regravo, porque dá errado. É isso. Beijos, até a próxima aula, hein? Se cuidem. Tchau, descansem.